Precisamente a renovação do estado de emergência e aquilo que estava em cima da mesa. Chamámos a atenção e mantivemos a nossa posição de que há aqui dois elementos importantes. Um é que os portugueses saibam com o que podem contar nesta altura de festas e nesta altura de família, ou seja, que não sejam feitas alterações face aos números que temos, alterações agora pontuais na circulação, na concentração de pessoas, na permissão de reunião familiar. Portanto, apelámos a que se mantenha o mesmo nível de restrições que já estavam definidas. Aliás, foi esse o sentido pelo qual no último estado de emergência decidimos alargar logo, apesar de só poder ser 15 dias, a informação de como é que seria, por estabilidade e por previsibilidade. Portanto, apelámos ao Sr. Presidente da República que mantenha o mesmo molde para evitar esta instabilidade. Enfim, nós mantemos aquilo que dissemos de que não fazia sentido algumas das restrições que estavam regulamentadas e que não está em causa a desconfiança do senhor face ao Sr. Presidente da República, mas que as restrições que o Governo depois tem regulamentado no estado de emergência, e esse é um dos problemas que existe aqui, é que nós, na verdade, saímos daqui com um decreto presidencial, mas não sabemos como é que o Governo vai regulamentar e, portanto, o Chega não poderá dar um voto em branco a este estado de emergência, tal como não pudemos dar no último. Há aqui questões de fundo com as quais discordamos. A questão de obrigar os restaurantes a fechar à 1 da tarde parece-nos ridículo, como já dissemos. A dispersão do número de títulos, de muito complexo, de pouco complexo, parece-nos também mal feita do ponto de vista de dar segurança às pessoas e, portanto, o nosso voto será contra o estado de emergência. Em qualquer caso, apelámos ao Sr. Presidente da República para que sensibilize o Governo que estar todos os dias a mudar de medidas cria uma enorme instabilidade e que para muitos operadores económicos, por exemplo, no setor do turismo, da restauração e da hotelaria, esta altura do ano, entre o Natal e o final do ano, vai ser das poucas oportunidades que têm para conseguir não recuperar, mas pelo menos colmatar um pouco daquilo que têm sido as dificuldades por que têm passado. E se os números permitirem, naturalmente, se permitirem, darmos essa flexibilização para que este período possa decorrer com normalidade. Abordámos muito lateralmente a questão das eleições presidenciais e da questão de como decorrerá a campanha presidencial, que é uma questão que se colocará no próximo estado de emergência, mas enfim, trocámos aqui algumas ideias sobre a campanha presidencial que não quero agora estar aqui a partilhar. Certo. Agora uma pergunta, se estará em cima da mesa que durante a campanha eleitoral possam existir mais restrições e se o país poderá estar em estado de emergência? Eu acho que é o mais provável e acho que muito provavelmente vamos ter pela primeira vez na história, uma campanha presidencial debaixo de um estado de emergência. E é importante termos aqui presente isto, que vai ser uma campanha que por isso mesmo vai ter que ser toda ela reorganizada, também por respeito para com os portugueses que estão muitas vezes impedidos de circular e de confinar. Portanto, é importante passarmos a imagem de que os candidatos presidenciais ou quem vai participar nos atos dos candidatos presidenciais não têm nem estão com o regime acima dos portugueses e da situação dos portugueses comuns. Portanto, temos que ter muita atenção a como vamos desenrolar a campanha e como vamos regulamentar a possibilidade de se fazer campanha. E, por outro lado, cabe-nos a nós, candidatos, no meu caso, para além de estar aqui hoje como líder do Chega, sou candidato presidencial, de organizarmos a campanha tendo em conta as regras de saúde pública e, portanto, eu conversei com o Sr. Presidente da República no sentido de que sejam emitidas normas claras pela Direção-Geral de Saúde, logo que seja possível, para determinar em que condições podem ser feitos os atos de campanha, como é que podem ser feitos, com que limites, em que condições, para que haja aqui estabilidade e previsibilidade, para que a campanha não venha a ser afetada por esta questão dos candidatos, mas que também os portugueses não ganhem a sensação de que para umas coisas pode-se fazer tudo e para outras não se pode fazer nada. Portanto, apelei também ao Presidente da República e eu penso que o Presidente da República, honestamente, está sensibilizado para esta questão de não criarmos aqui dois pesos e duas medidas, conforme tantos criticámos em eventos durante este ano, e que a regulação seja clara, que a Direção-Geral de Saúde esteja envolvida, para que os portugueses saiam a votar. Aliás, sondagens recentes mostram que os portugueses querem votar nas eleições presidenciais, para que possam ir votar em segurança, em tranquilidade, mas que ao mesmo tempo a campanha decorra no cumprimento das regras sanitárias. Os portugueses não nos perdoariam se, por causa da campanha eleitoral, criássemos qualquer situação epidemiológica mais grave do que aquela que temos hoje. E, portanto, temos que ter esse cuidado. O Sr. Presidente está sensibilizado para isso, nós também, e será esse o nosso trabalho aqui. Quanto ao estado de emergência, provavelmente ele será renovado.
provavelmente será renovado novamente no dia 7, é essa a percepção que o Sr. Presidente da República tem e, portanto, eu penso que podemos dizer com segurança que viveremos uma campanha em estado de emergência e que isso é mais ou menos consensual dizer ao dia em que estamos hoje, face aos números que temos hoje. Por fim, só para terminar, dizer o seguinte, há aqui, e partilhamos essa preocupação com o Presidente da República também, um certo otimismo que temos que ter alguma contenção face à vacina e às campanhas de vacinação que estão em curso, não só em vários países da Europa, mas que também em Portugal, porque não só a reação à própria vacina não está a ser igual em todos os países, estamos a ter em alguns sítios, em alguns países, reações mais complexas, como a campanha de vacinação vai decorrer de forma também ela ainda pouco clara. Por exemplo, há vacinas que têm que se tomar 2 doses, com um espaço de tempo de 30 dias, discutimos isso também com o Presidente da República, e o que é que isto significa? Que, na verdade, podemos estar a falar de um estado de emergência que tenha que se prolongar para lá daquilo que era expectável. E, portanto, temos que pensar bem se este é o instrumento mais adequado para o fazer e também não dar excessivas expectativas aos portugueses nesta matéria e aos operadores económicos, ser realista, ser estável e ser previsível, porque não sabemos ainda como é que esta campanha vai terminar e quando é que temos uma campanha de vacinação sólida nas ruas, capaz de responder àquilo que os portugueses precisam. Falou do aspecto que foi bastante crítico agora em relação às medidas que o Governo tem apresentado na regulamentação. Ainda uma outra questão sobre as críticas que André Ventura tem feito ao Governo sobre as medidas que tem decidido em relação ao estado de emergência. Se agora nesta renovação se poderá haver novas mexidas agora no dia O Sr. 18. Presidente da República e eu trocámos ideias precisamente nesse sentido e, honestamente, o facto de o Governo ter alterado versões e restrições de forma tão rápida ao longo de algumas semanas não nos dá a nós confiança. Não vou referir qual é a posição do Sr. Presidente da República, que sei que será dele, não nos dá a nós, Chega, confiança de que podemos ter aqui um cenário de estabilidade e de previsibilidade. E por isso apelámos ao Presidente que sensibilize o Governo para que haja aqui previsibilidade e estabilidade. Mas os sinais que nos vêm do Governo são contraditórios face àquilo que pode ser feito nos próximos dias, sobretudo tendo em conta, enfim, dados que têm que ser tidos em conta, o número de mortos, o número de internamentos que está a ocorrer neste momento nos hospitais. Portanto, tendo em conta esses números, nós entendemos que deve haver preocupação. Tendo em conta as restrições que foram apontadas, parece-nos que temos que deixar alguma margem de tempo para que isto possa ser analisado e retirarmos daqui conclusões. Estamos a fazer alterações dia sim, dia não ao regime, não só as pessoas não sabem a quantas andam, se podem circular, se não podem, até que horas os restaurantes estão abertos, até que horas o comércio pode estar aberto, que horas têm que estar em casa. Se isso acontece, o risco daqui a umas semanas é ninguém respeitar o estado de emergência. Aliás, eu suspeito que os índices de, não diria de incumprimento, mas de desrespeito já estão a aumentar, pelo que se vê muitas vezes de movimento nas ruas, mesmo após o horário do recolher obrigatório, e se não somos claros nesta matéria, o risco é do estado de emergência se tornar ineficaz. Portanto, nós sensibilizamos o Presidente da República que é importante que o Governo estabilize metas, estabilize restrições e, sobretudo, numa altura tão importante como esta, se possível, dar uma certa folga para que Portugal possa respirar um bocadinho e possamos viver esta quadra um bocadinho a mais tranquilidade. Tá? Muito obrigado, meus senhores, e até à próxima.